Acabou a primeira temporada de O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. Essa jornada aí de 7 semanas, né, aguardando essa série, que eu estava com bastante expectativa, particularmente, já falei aqui, mas Senhor dos Anéis é a minha obra preferida, tanto é que tem uma coleçãozinha aqui de Terra-média aqui atrás. Mas, cara, assim, a série termina com um saldo positivo, mas infelizmente eu tenho que dizer que eu não gostei tanto assim desse último episódio. Por quê? Ele começa muito bem, mas ele termina meio esquisito. Todo mundo que é nerd, principalmente quem acompanha muito a série, gosta muito de ficar teorizando sobre o que vai acontecer. Se o personagem vai morrer, se aquele personagem que parece que morreu, se morreu mesmo, se não morreu, se aquele personagem vai voltar. Todas essas teorias é muito bom e a gente discute e mantém essa série viva nas nossas conversas com nossos amigos, com nossos familiares, quem assiste a série com a gente, na internet, no YouTube. Tudo isso é muito bacana e eu achei interessante porque desde o começo tem todas essas teorias em relação ao estranho, teorias em relação ao Halbrand, teorias em relação ao quem é o Sauron, o Anatar e tudo mais. E aí eu achei muito bacana porque durante uma certa parte do episódio eles tentam dar mais pistas sobre quem é o Halbrand, quem é o estranho. O estranho é o Sauron, né? O episódio já abre com aquelas sacerdotisas, aquelas místicas chegando pro estranho falando: ó, Lorde Sauron, achamos você. E tu fica... né? E depois se revela que na verdade não era bem isso e tal. Então, assim, era muito interessante porque eram coisas que era aquela revelação para falar: caramba, olha essa revelação e tal. E isso foi interessante no decorrer do episódio. Mas quando chegou no final e teve toda aquela revelação de que o Sauron era, que o Halbrand era de fato o Sauron, eu achei isso desnecessário, certo? Eu acharia melhor, eu acho que até, eu não tenho assim uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que não é problema o Sauron ser o Halbrand. Mas na minha opinião, eles tinham que ter dado, assim como fizeram com o Estranho, tinham que ter dado mais pistas, certo? Mas não ter revelado todo o mistério exatamente. A gente agora sabe que o Estranho é um Istar, mas a gente não sabe qual Istar que ele é, né? Tudo indica que vai ser o Gandalf, né? O que não faz muito sentido, né? Se você olhar os livros, mas tudo bem. Mas em relação ao Halbrand, eu acho que poderia ter dado mais pistas de que ele poderia ser o Sauron, mas que não precisava ter revelado e acabar a temporada já com toda aquela revelação. E principalmente não precisava daquela correria dos 3 segundos finais do episódio para fazer os 3 anéis dos elfos, cara. Primeiro porque eles inverteram a ordem, porque nos livros os anéis dos elfos são os últimos a serem feitos. Tudo bem, a questão não é somente inverter a ordem, mas, cara, é um momento onde existe uma distinção entre os anéis que foram feitos sob a influência do Anatar nos livros e depois eles, percebendo a merda que tinha dado, se fazem os anéis dos elfos, e depois isso vai gerar a guerra, né, do Sauron contra os elfos, que depois vai invadir Eregion e tal, isso nos livros, tá? E toda essa importância, essa distinção que existe, esse caráter especial que existe nos livros dos anéis dos elfos, foi condensada, cara, numa cena de 2 minutos da câmera passeando na forja, sabe, visualmente bonito, legal e tal, até colocam na forja lá meio que o formato do olho do Sauron. Mas, cara, que apressado, que final apressado. E não sei, cara, ficou um negócio tão apressado que aquele final do Halbrand chegando em Mordor ficou piegas, simplesmente piegas. Mas apesar disso, eu até gostei da cena de revelação do Halbrand sendo Sauron, porque isso faz uma forma de fechar o arco da Galadriel, né? Que é um arco onde ela começa essa busca pelo Sauron. A princípio é uma busca perseverante, porque ela tem a motivação do irmão dela. Depois a parada vai descambando para uma coisa de obsessão mesmo e de vingança pessoal. E aí no final ela percebe que, tipo, se não fosse por ela, provavelmente nada daquelas coisas teria acontecido, porque foi ela que encontrou o Halbrand e confiou nele, ajudou ele, entendeu? E levou ele para Númenor e tudo isso. Outro núcleo que teve um fechamento bastante interessante foi o núcleo dos pés peludos, né? De tipo, você vê que ali são os proto-hobbits, digamos assim, e a gente tem ali a personagem da Nori, que é uma aventureira, né? Que tem aquele espírito do Stuk do livro, né? De serem aventureiros, de quererem partir para outros lugares, né? De querer descobrir mais desse mundo. E aí eles emendam isso com a trama do Estranho, que agora é revelado, né? Como eu já falei antes, que ele é um Istar, né?
Ainda não foi revelado, pelo menos explicitamente, quem ele é. Mas no final do episódio ele cita uma frase que é citada pelo Gandalf somente nos filmes do Peter Jackson, né? Que na dúvida siga o seu nariz, certo? Muita gente está cravando que ele é o Gandalf, mas eu acho que a série está querendo brincar um pouquinho com essas teorias dos fãs, o que de certa forma é até interessante para gerar esse burburinho. Na minha opinião, só tem, se for seguir os livros, só pode ser um dos magos azuis, certo? Porque é a única base que tem para um Istar estar na Segunda Era. Porque nos livros, tanto o Gandalf quanto o Saruman e o Radagast chegam na Terra-média na Terceira Era e chegam de barco, certo? Não caem no meteoro. Essa adaptação do meteoro eu já tinha até falado antes, achei ok, achei bacana, tudo bem. E é até interessante porque quando aquelas místicas encontram ele e ele pega o cetro de uma delas e aí ele se revela como Istar, uma delas fala, esse aí não é o Sauron, esse é outro. E já tem uma teoria na internet dizendo que aquele meteoro que a gente vê cair nos primeiros episódios não era somente um, mas 2 meteoros, e que o outro talvez seja o outro mago azul. Até porque aquelas místicas começam a busca delas na série no impacto do meteoro. Então vamos ver na segunda temporada para onde é que essa história vai, certo? Eu espero que não seja o Gandalf, que seria meio esquisito, né? Prefiro que seja um dos magos azuis mesmo. Eu acho que vai funcionar e vai encaixar certinho com os livros. Mas fora isso, senti um pouco de falta de uma conclusão ali para os núcleos do Arondir, por exemplo, e no núcleo dos anões, né? Que teve um cliffhanger, né? Um gancho no penúltimo episódio. Mas eu acho que, sei lá, para um último episódio de uma série, tem que mostrar tudo, né, cara? Tem que ter o casamento, tem que ter o beijo da galera, né? Final de novela é assim, então final de temporada tem que ter todas essas conclusões. Não estou falando que tem que explicar tudo, mas pelo menos mostrar alguma parada tem que mostrar, certo? Inclusive, já falando aqui, não gostei daquela parada do Balrog estar simplesmente dormindo como se fosse um cachorro dentro da montanha, né? Aquilo ficou meio, na minha opinião, ficou meio esquisito. Mas apesar disso, a série termina com um saldo positivo e eu estou bastante empolgado para ver como é que vai ser essa segunda temporada. Que vai demorar a sair. Ai, meu Deus, Amazon, libera logo essa segunda temporada.